Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo um vídeo como havia prometido, fritadeira a gás ou elétrica. Eu estou no Positivo, que é uma universidade aqui em Curitiba, e estou num cliente que abriu as portas aqui para explicar para nós um pouquinho que equipamento que ele usa. Como é uma operação que ele tem dentro da universidade, ele não tem um fluxo muito alto, tanto de manhã, à tarde, à noite, então ele abriu a cozinha dele para a gente descobrir qual é o equipamento dele. E eu vou aproveitar e dar várias dicas de questão de manutenção, de operação, como funciona, então vem comigo que eu vou te explicar tudinho sobre isso. Gente, chegando aqui, a gente já conseguiu observar que eles trabalham bastante com fritura. Até eu conversando com o pessoal aqui, eles chegam a servir cerca de 200 coxinhas dia, o mínimo. Então, há muita fritura. Fora que eles têm um restaurante, fora que eles têm vários outros tipos de alimento. Dá uma olhadinha só nessa vitrine para ver quantos alimentos eles conseguem fazer aqui fritando. Então vamos lá ver na cozinha o que eles usam. Vem, vem, vem. Gente, eu tô dentro da cozinha do Olympic Lanches agora. Então vamos descobrir. A Sil, aqui a melhor salgadeira de Curitiba, vai explicar pra nós como que ela faz coxinha e vai falar a opinião dela. Elétrica ou a gás, não é, Sil? Isso. Você gosta da elétrica ou a gás? Eu gosto da gás. Porque ela é mais rápida? Mais rápida, e eu acho que o ponto da coxinha frita, ela sai bem mais bonita e mais crocante. Sai mais crocante, mais viu, pessoal? Crocante. É exatamente o que a gente precisa, uma coxinha mais bonita e mais crocante, deliciosa. Aqui tem 18 litros, né, Sil? 18 litros. Ele mais ou menos dá quanto tempo para aquecer? 15 minutos. Tá, pessoal, 18 litros, 15 minutos, o óleo já tá pronto para aquecer, pronto, tá quente já para fritar a coxinha. Você só frita a coxinha aqui, né? Só a coxinha. Só frita a coxinha. A Sil falou que vai dar uma dica aí para quem frita a coxinha, como que ela frita a coxinha para ficar sensacional, não é, Sil? Isso. Como é que é? Conta aí para nós. É assim, ela tem um segredinho, né, que a maioria das pessoas enche todo o cesto, né, de coxinha. Isso, coloca ali 10, 8 coxinhas. Tá. E eu, assim, no meu dia a dia, eu coloco no máximo 5 coxinhas. 5 coxinhas. Então a dica da Sil, não colocar muita coxinha. Muita coxinha. Porque, portanto, que abaixa a temperatura do óleo, né? Se você colocar muita coxinha. E ela sendo 5 coxinhas, mesmo que ela não tiver muito congelada, você pode colocar 5 coxinhas que ela vai sair na temperatura e muito boa. Então, pessoal, a dica da Sil, que trabalha todos os dias fritando coxinha. Não coloque muita coxinha no cesto, coloca coxinha menor, que aí você aquela coxinha não esfria o óleo, ela continua quente e faz a coxinha ficar crocante, gostosa, né? Justamente. Olha a dica de ouro da Sil aqui, gente, a dica de ouro como é que faz coxinha. A gente vai fazer um vídeo especificamente falando um pouco mais, e eu vou convidar a Sil para explicar para nós como é que frita, fritando salgado sem estourar. Então, se inscreve aí no canal e não vão perder essas dicas. Uma dúvida que é bastante frequente, Sil, se a coxinha estoura, a pessoa pergunta, por que a coxinha estoura? Já estourou a coxinha com você? Ela é assim, ela estoura se a gordura ou o óleo não estiver na temperatura certa e se você encher muito o cesto. Com 5 coxinhas pode fritar sem medo porque ela não estoura. Olha aí, pessoal, você viu? E é assim, você pode fritar aí na faixa que nem eu frito de 100 coxinhas em 20 minutos. 100 coxinhas em 20 minutos, numa fritadeira a gás, pessoal. Então ela tem um poder mais rápido, mais calorífico, né? De fritar mais coxinha. Aqui vocês fritam quantas coxinhas em média por dia? Na faixa de 250, 280 coxinhas. E essas são umas coxinhas, pessoal, olha o tamanho das coxinhas. São coxinhas grandes, então não consegue fritar tudo isso numa fritadeira a gás. Mas eu vou falar um pouquinho mais. Sil, eu agradeço muito por você participar do vídeo. Quem tá lá também agradece bastante por essas dicas de ouro que você deu pra nós aqui. Muito obrigada, eu que agradeço vocês. Gente, eu quero agradecer as pessoas que fizeram comentários para saber a diferença entre a gás e a elétrica. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Aí o pessoal falou, o Manuel, o Jason. Então, muito obrigada.
E esse tipo de comentário faz que eu grave mais vídeo para vocês. Então é importante que vocês façam seus comentários e expressem a dúvida, porque eu faço mais vídeo nesse conteúdo. Já voltando no assunto das fritadeiras, eu vou aproveitar, antes de a gente falar um pouquinho mais, e explicar como é que funciona uma fritadeira elétrica e uma fritadeira a gás, para antes a gente tirar qualquer outra conclusão, qual realmente vale a pena. Por exemplo, a fritadeira elétrica, ela é feita de uma resistência que fica mergulhada no óleo, que tem um termostato a qual você programa a temperatura que você, vamos supor, 180 graus. Então, esses 180 graus, quando chegar, aquele termostato desliga para que o óleo não ficar aquecendo e quando ele abaixa aquela temperatura, ele liga novamente. Já no sistema a gás, é feito por queimadores. Como essa aqui é uma fritadeira a gás, eu já vou aproveitar e explicar para vocês como é que funciona. Essa aqui é uma marca já industrial, então ela é um pouquinho diferente que tem as comerciais. Ela também tem um termostato, isso nas fritadeiras industriais, que são maiores, né? Essa aqui eu vou explicar para vocês. Aqui dentro tem queimadores, são feitos por queimadores. Ali tem um acionador de chama automático, né? Aqui, por exemplo, vamos ligar ela para ver como é que é, ó. Esses queimadores, aí ó, ela ligou. Tá vendo? Elas são feitas de queimadores que ficam embaixo da cuba, aquecendo o óleo. Ela não tem, essa chama não tem contato com o óleo. Então, isso que está ali na cuba aquecendo o óleo. Aqui é um termostato também, que faz a segurança. E quando ela chega e aquece, ela desliga quando chega na temperatura desejada. Vocês conseguem ver aqui os queimadores? É assim que funciona. A gás possui queimadores com chama, com fogo. Já as elétricas, resistência através do aquecimento. Então, agora a gente entendeu como é que funciona cada uma. Vou falar um pouquinho agora para vocês como é que funciona a instalação. Quando é uma fritadeira menor, o pessoal utiliza, por exemplo, num food truck, de repente você faz evento específico em condomínio, ou você tem uma barraca de feira. São fritadeiras menores, o pessoal já utilizam, de repente, um botijão de gás. Facilita porque se locomover, né? Ou, por exemplo, o pessoal que vai em food truck não tem uma rede elétrica disponível em alguns lugares, ou vai numa feira e não tem aquele ponto elétrico, então eles acabam usando um botijão. Nesses casos de fritadeiras industriais, elas são, vamos aqui ver aqui, ó. Elas têm uma instalação que ela precisa de tubulação para fazer a instalação desses tipos de equipamento. Esse tipo de equipamento você precisa fazer a instalação com gás, com um tubo, como uma central de gás. Você não pode de repente colocar um botijão aqui, não. Isso, até pela vigilância, não é permitido você ter botijão dentro da cozinha. Esse sistema é feito por uma central. Já na elétrica, você precisa ter um ponto específico que a tua rede elétrica comporte a capacidade da sua fritadeira. A diferença é, como que você tem na tua cozinha? Você tem uma rede elétrica bacana para colocar uma fritadeira elétrica? Ou você tem um ponto específico para colocar uma fritadeira a gás? A questão é, quanto que custa para você fazer essa pré-instalação? Teu ponto elétrico ou teu ponto de gás? Você tem que colocar na balança isso para escolher a opção elétrica ou a gás. Portanto, o que eu quero dizer? Isso já é um ponto de escolha para ti. Por exemplo, se você tem uma rede elétrica a qual você tem muitos equipamentos dentro da cozinha, já tem refrigerador, já tem um forno elétrico, já tem vários equipamentos elétricos, você tem que ver a capacidade se essa fritadeira elétrica cabe na tua rede elétrica aí. Já comparando, por exemplo, uma gás, de repente, olha, eu tô com a rede elétrica já cheio de equipamentos, eu já tô num limite muito grande. Se caso eu precisar colocar uma elétrica, eu vou ter que pedir um aumento de energia. Então, você acaba optando por uma gás. Concluindo, se você está escolhendo um equipamento pela sua estrutura, observe qual sai mais barato para ti. Por exemplo, se a rede elétrica que já está disponível ou a gás. Então essa fica a dica aí, pessoal.
Agora que a gente entendeu como funciona e como instala esses tipos de equipamento, não dá para dizer qual é melhor, porque depende muito da tua estrutura. Então, fritadeira a gás ou elétrica, elas empataram. Mas em questão de mobilidade, por exemplo, se você é um feirante, geralmente quem é feirante não trabalha em uma feira, trabalha em várias feiras. Ou se você tem um food truck, você não fica num lugar específico, você acaba se locomovendo para eventos. Você trabalha com salgados e eventos que você vai em salão de festa. Eu indico a gás, porque você tem mais mobilidade, você não se preocupa com a questão, por exemplo, será que lá naquela feira eu vou ter um ponto elétrico e é 110 ou 220? Então, é indicado fritadeira a gás, que você consegue levar o teu botijão, não tem essa questão de vai ter ponto elétrico para mim. Nesse ponto de mobilidade, se você precisa movimentar muito com o teu equipamento, a gás leva vantagem. E consumo? Como que é feito esse cálculo do consumo? Eu fiz uma tabela para entender como é calculado o consumo tanto da elétrica e quanto da gás. Eu fiz uma breve pesquisa pela internet para ver quanto que é a energia em algumas cidades e fiz alguns cálculos, melhor dizendo, sobre cada equipamento. Gente, eu fiz muito cálculo. Quem tiver curiosidade, eu vou deixar um link no blog lá no site que tem toda essa lista e até como fazer esse cálculo aí, de repente, se quer fazer na outra região. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, lá vai no blog, tem tudo isso aqui descritinho para vocês. Então, vamos lá. Eu fiz alguns comparativos que quanto que eu gastaria por hora numa fritadeira a gás, quanto eu gastaria por hora numa fritadeira elétrica. Por exemplo, essa fritadeira tem uma capacidade de 4 litros cada cuba. O consumo dela, da elétrica, é 2,20 por hora. Já na gás, 3,78. Agora vamos ver um equipamento de maior capacidade. Por exemplo, esse equipamento tem 14 litros cada cuba, 28 litros no total. Já o consumo dela, da elétrica, é 3,96 por hora. Já na gás, 6,48 por hora. Isso não significa que sempre será a elétrica mais barata, mas depende da região que você está, quanto que é o gás, quanto que é a energia aí, volto a falar isso novamente. Tá, como assim gasta? Como que calcula isso? Por exemplo, quando você coloca uma fritadeira elétrica no seu estabelecimento, aquela resistência está dentro do óleo. Aquele óleo consegue manter todo aquele calor dentro, aquecendo, tendo um poder de aquecimento maior. Já na fritadeira a gás, como a gente viu lá, tem uma chama, uma cuba, então esse calor acaba dissipando um pouco comparado à elétrica. É uma resistência que tem uma potência específica, 5.000, 8.000, dependendo do fabricante. Então, isso que eu quero dizer. Por que às vezes a elétrica acaba ganhando na questão de consumo? Porque ela tem uma resistência dentro do limite de 5.000 watts, por exemplo. Já na fritadeira a gás, ela acaba gastando mais porque está dissipando mais o calor ali. Então, nesse quesito, a elétrica leva vantagem. Mas, falando assim, tá, qual realmente é mais indicada? Se você tem uma produção de larga escala, você é um restaurante, por exemplo, igual o Olympique aqui, está dentro de uma faculdade, o fluxo é enorme daqui de fritar coxinha, fritar outros alimentos, então o fluxo é muito grande. Então ele tem uma gás, porque está o tempo todo ligado e é mais rápida, consegue ter uma demanda maior. Mas se você tem uma produção menor, tá? Lembrando de todos os requisitos, né? Questão de estrutura e tudo mais. Mas se você de repente tem uma estrutura menor, você não frita com tanta demanda, o indicado é elétrica. E já a operação? Como é que funciona esses dois tipos de equipamento? Por exemplo, a elétrica você consegue ter a temperatura exata, precisa do que está ali no óleo, nesses modelos comerciais. Já na gás você não consegue ter essa temperatura exata. Você consegue ter você tem que medir essa temperatura para ver se está no 180, 200, assim como você deseja. Lembrando que são modelos comerciais. Já nos modelos industriais, modelos que tem uma grande demanda, quer dizer, ser computadorizada, é um pouco diferente. Lá você consegue ter exatamente a temperatura. E também depende muito da questão de quem manipula. Tem gente que prefere a gás pela ser
ter uma potência mais rápida. Tem gente que prefere já a elétrica, porque você consegue ter a noção da temperatura, porque depende também do produto que você frita nela. Tem produtos que precisam de temperatura específica. Como tem pessoas que acabam fritando várias coisas, não precisa de uma temperatura específica. Então é o critério. Mas na questão aqui, já a fritadeira elétrica tem uma leve vantagem aqui por causa dessa medida de temperatura correta. Mas é só isso. Vamos conversar um pouquinho mais sobre segurança. Ambas podem oferecer um perigo, correto? Mas a gente tem que lembrar, são 3 tópicos importantes. Instalação de equipamentos tem que ser feita corretamente. Precisa treinar a pessoa que vai utilizar o equipamento corretamente, como que temperatura, como é que utiliza, como que liga, como é que desliga. E outro tópico é fazer a manutenção específica de cada equipamento. Mas assim, a minha opinião, essa é a minha opinião, pessoal. Eu acredito que a gás, ela precisa de um pouco mais de cuidados. E aí, qual é a tua opinião? Você acha que a elétrica ou a gás oferece um pouco mais de perigo? Conta aí pra mim nos comentários. O que a Maísa ia abrir? Qual que é a minha preferência? Gente, se eu de fato... É muita luz pra mim. Acabou a luz aqui. Enfim. O que realmente eu escolheria? Eu escolheria uma elétrica ou uma gás? Eu prefiro trabalhar com uma fritadeira elétrica. Lembre-se, claro, se eu não tivesse uma questão de mobilidade, tivesse um pouquinho de dificuldade com mobilidade. Eu prefiro trabalhar com a elétrica por ter uma manutenção mais barata comparado à gás. Oh, volta a luz! Olha, gente, acabou de ter uma queda de energia. Olha que exemplo bem interessante. Se você está numa região que acaba muita energia, uma gás não tem problema. Agora que já tem uma elétrica aqui, não funcionaria. Então, não teria coxinha frita, não é isso? Então, esse é um exemplo clássico. Se de repente na tua região aí cai muita energia elétrica, opte por uma gás. Se de fato eu tiver com um produto que eu trabalho com uma demanda menor e tiver estrutura para isso, eu vou optar por uma elétrica. A partir do momento que o meu negócio crescer muito, se eu tiver uma demanda muito grande, eu trocaria por uma gás. Lembrando que é a opinião da Maísa. Então, conta aí pra mim, qual que é a opção que você mais gosta de trabalhar? Você prefere a elétrica ou a gás? E aí, você tem alguma fritadeira na sua cozinha? Qual que você usa? Qual que é a opinião de vocês? Aí conta pra nós qual que é o que vocês gostam de trabalhar. Não se esqueça de se inscrever no canal, que tem bastante novidade aí. Não se esqueça também de compartilhar e me dar like, porque quanto mais vocês derem like, mais eu continuo produzindo esses vídeos. Gente, muito obrigada pela atenção de todos. E agora eu vou desfrutar um pouquinho aqui do Olympic Lanches. Beijo e até a próxima. E o melhor agora de visitar os clientes é isso, ó. Comer coxinha. Agora eu vou experimentar essa delícia aqui, ó. Olha. Tá uma delícia, gente. Olha eu falando de boca cheia.